1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 até o 9. Nós sabemos, é claro, que Paulo era um homem completo e um ministro que, como nós bem sabemos e falamos, ele era um ministério nós podemos falar hoje, Paulo era um influencer, né? Paulo sem rede social, sem internet, era conhecido no Império Romano todo. Imagina Paulo com internet. Já imaginou Paulo com internet? Né? E Paulo, ele está falando do seu ministério de uma forma integral, como se deu o ministério de Paulo. E é claro que nós temos que pensar isso também a favor da nossa comunidade. Nós falamos disso no verso 5, semana passada, a maneira de como Paulo levou o evangelho e foi nas palavras. Só vou fazer leitura só para lembrar do verso 5, que Paulo fala: Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa. Então, Paulo leva o evangelho através das palavras, mas também com uma intenção santa. E ali vamos então para o verso 6, porque não é somente as palavras, a intenção, como eu falei, também é importante. O verso 6 fala: nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos exigir isso da vossa parte. Você lembra de Jesus em João capítulo 5, verso 41? Você lembra? João 5, 41? Se não lembra, podemos ir até o texto, né? João 5, 41. O que Jesus fala nesse verso? Olha o que Jesus fala: eu não recebo glória da parte dos homens. E aqui Paulo, e é claro que a minha versão fala honrarias humanas, mas em outras versões, quem tem atualizada ou inclusive a corrigida, vai dizer também jamais andamos buscando glória de homens. É assim, né? Fala glória. Por quê? Porque essa palavra glória é a mesma palavra que usamos para dizer doxologia. Tem a ver com louvor, reconhecimento, engrandecimento. Paulo estava falando: eu não procuro isso. Eu não procuro o reconhecimento humano. Eu não procuro a glória humana. Paulo não queria chegar num lugar e falar assim: eu vou lá por causa de Paulo. Paulo não queria estar num lugar e depois ele ser reconhecido como o pai apóstolo, o suprassumo, o maior dos apóstolos. O que Paulo queria, a única motivação de Paulo, era proclamar Cristo. Por isso é que também no verso 7, veja o que Paulo também fala: pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Como fala em outra versão, como acho que alguns têm nodriza ou ama. Não é assim? Sim? Tem ama, né? Quem tem ama ali, ao invés de mãe? Ama, né? Não é porque ama, é ama de aquela que cuida, cuidadora. Então, assim, mas veja o que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo que quando ele foi até eles, ele não foi na procura de recurso. Ele não foi na procura de novos mantenedores. Ele foi somente na missão de levar o evangelho. E entenda, e aqui eu vou entrar nesse assunto sobre a contribuição missionária de Paulo, e como isso atinge nós nos dias de hoje. Mas, primeiramente, Paulo fala de quê? De que ele foi até eles como quem? Como mãe, né? Bondosos entre vós como uma mãe. Por quê? Porque a ama é aquele que cuida dos filhos dos outros. Quem já teve isso? Eu acho que não, né? Na nossa geração não teve isso, mas teve pessoas que tiveram outras, além da mãe, cuidando do filho. Mas neste caso, Paulo usa a expressão ama, não usa a expressão mãe. Mas a ideia é que é agora a ama cuidando dos filhos dela. O que Paulo está querendo mostrar? Paulo dá a ideia para mostrar de que
Paulo, mesmo que ele dá para outros ser cuidado e amor, ainda no coração dele há lugar para mais um. Os Tessalonicenses. Não tem aquele ditado que fala que no coração da mãe sempre cabe mais um? Não é assim? Embora pareça hoje que não, né? A mãe tem um filho, tem dois, já que parar. Mas quando esse ditado aconteceu, foi justamente porque as mães tinham 5, 6, 8, então no coração da mãe sempre cabe mais um. E Paulo é mais ou menos nessa ideia. Paulo plantou um monte de igreja. Paulo fala, não, sempre tem mais um. Eu posso amar mais uma igreja, eu posso amar mais um irmão. Eu posso ir lá. E Paulo vai trabalhar isso. Paulo é uma mãe para seus filhos na fé. E você verá na semana que vem que Paulo também é um pai. E Paulo vai usar em Tessalonicenses a figura materna e paterna do cuidado. Mas neste caso falamos das mães. O que uma mãe faz? A mãe pede dinheiro para os filhos? Em condições normais? Não. O que uma mãe sempre faz? Dá. E isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós como a mãe que acaricia os próprios filhos. O que Paulo está mostrando? Que ele fez o que fez em todas as igrejas. O que Paulo fazia quando plantava uma igreja? Paulo plantava uma igreja e ele recebia a manutenção de outras igrejas. Para que essa igreja plantada, que estava sendo plantada, não ficasse com uma obrigação temprana de manter, senão que ela aprendesse a viver, se autossustentar para depois sustentar alguém. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versos 7 e 9, porque como Paulo trabalhava isso, Paulo mostra isso muito mais nas cartas aos Coríntios. 2 Coríntios 11, 7 e 9. Veja como Paulo fala, será que pequei, humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de graça o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós e continuarei a agir assim. Vocês lembram como Paulo chegou à cidade de Corinto? Isso está no capítulo 11, no capítulo 18 de Atos. Depois que Paulo sai de Atenas, ele vai para Corinto. E ali está com Áquila e encontra a Áquila e Priscila, que estavam ali. E os três começam a fazer o quê? Alguém lembra? A fazer tendas, que era o ofício deles. Mas aí vem a questão. Vamos para Atos 18, 5. E mantenha um dedinho ali em 2 Coríntios 11. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E veja que nós lemos no texto de 2 Coríntios 11, no verso 9, quando estava presente convosco, eu passei necessidade financeira e não fui um peso para ninguém. O que Paulo fez nesse momento? Construiu tendas. Mas o verso 9 de Atos de 2 Coríntios fala: quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, que é o que está em Atos 18, no verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Paulo fez tenda, construiu tendas até a chegada do sustento. Quando chegou o sustento, Paulo parou de fazer tendas e se dedicou. E Paulo fala isso para os coríntios.
Isso que Paulo está dizendo também para os Tessalonicenses. Paulo nunca foi um peso para as igrejas que ele plantou. Nunca. As igrejas novas ficavam no sustento das igrejas mães, as igrejas que enviavam a Paulo, sustentando o ministério de Paulo e sustentando a igreja. Até quando? Até que a igreja tivesse uma capacidade financeira para entrar nessa cooperação. Qual foi a primeira igreja que assistiu Paulo financeiramente? Qual foi? Antioquia. Dali, Paulo saiu para a sua primeira e segunda viagem, e Paulo prestava contas. Foi a primeira igreja que deu sustento para Paulo. Mas na medida que o ministério de Paulo foi andando, a igreja de Corinto se transformou numa igreja que começou a ajudar outras igrejas. A igreja de Filipos foi uma igreja que começou a ajudar o ministério de Paulo. E, na verdade, Filipos e Corinto foram as igrejas que parece que mais investiram na vida de Paulo. Mas Paulo está dizendo para os Tessalonicenses que quando ele chegou lá a pregar, ele não foi com o intuito de procurar sustento delas, mas como uma mãe, ele se deu para elas. Agora, imagine se as igrejas de Corinto, as igrejas da Macedônia, aquela igreja de Filipos, deixassem de contribuir. O que teria acontecido com a obra missionária de Paulo? Você já pensou isso? Porque a gente nunca pensa na parte financeira quando a gente lê Atos. A importância de ofertar, a importância de contribuir. Porque tem igrejas, como a igreja de Tessalônica, que não conseguem ter sustento porque estão começando o processo, estão começando o trabalho. Essas igrejas não podem nem sequer começar a ofertar, porque nada, estão do zero. Quem está lá precisa do apoio. E quando nós estudamos Atos já há um tempo atrás, nós falamos muito sobre cooperação missionária e como Paulo parecia uma denominação. Você lembra, Braulio? Nós falamos sobre isso. Paulo parecia uma denominação. O número de pessoas que trabalhavam com Paulo e o número de igrejas que sustentavam Paulo. E toda essa equipe. Mas os líderes das igrejas que eram mantidos pelas próprias igrejas. Então, o processo que nós temos como batistas, do sustento da igreja através dos dízimos e das ofertas, e do sustento à obra missionária através das nossas ofertas missionárias, não é um invento denominacional, não é uma estratégia humana de exploração, é um princípio bíblico de contribuição, de dar de graça o que de graça recebemos. Por isso que é tão importante a contribuição dos irmãos. E se nós às vezes não vamos mais longe, é justamente porque há uma carência de pessoas, mas às vezes há uma carência de recursos. Ou às vezes são as duas coisas. Mas dificilmente se encontram que as duas necessidades estão satisfeitas. Por isso é importante a contribuição. E Paulo está dizendo, não está dizendo diretamente para eles que outros contribuíram, mas está mostrando que houveram pessoas atrás dele que fizeram que o trabalho dele fosse bem sucedido. Porque não foi pelas ofertas dos tessalonicenses. Porque ele não pediu nada para eles, porque ele era uma mãe para os tessalonicenses. Você entende a importância de contribuir? E você entende que nós temos que sair da ideia satânica, perversa, humanista, de que se contribui para manter o bolso do pastor? Você entende isso? Quando você não dá, porque você aceita o pensamento humanista pagão, satânico, de não querer contribuir, você está cortando a obra missionária. Isso é justamente uma questão que nós vemos nos 10 mandamentos. Tem a ver com contribuição também. Essa parte de
de não tomar o nome de Deus em vão, também isso atinge, porque nós estamos dizendo, os recursos são meus, e não é o 10% que pertence ao Senhor. Você sabe disso. É a sua vida que pertence ao Senhor. São os seus bens que pertencem ao Senhor. É a sua conta que pertence ao Senhor, os seus negócios pertencem ao Senhor. As suas dívidas também. Você sabia disso, né? Até suas dívidas pertencem ao Senhor. Porque o Senhor é o sustentador da sua vida. Tudo que você tem vem pela misericórdia e a graça do Senhor. Contribuir é uma forma pequena de expressar: Senhor, o meu sustento te pertence. Porque ninguém aqui está sobrando dinheiro como para dar. Mas damos por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor. Para quê? Para que pessoas como Paulo possam dizer: eu fui como uma mãe para vocês. Pense na igreja de Rochelo. Pense na igreja de São João, que nós contribuímos diretamente. Se o pastor Helder e o pastor Douglas são umas mães para essas igrejas, nós somos os avós. Nós somos a linha que está por trás, que às vezes não se vê, mas que ajuda essas igrejas a crescerem. E enquanto nós mais contribuirmos, nós podemos ter mais parcerias com igrejas que precisam. Igrejas que precisam de líderes, mas que não têm como se sustentar. Inclusive nós mesmos poderíamos ter mais um pastor na nossa igreja para nos ajudar no trabalho. Lembra que nós já tivemos, lembram? Foi bom demais. Pelo menos para mim foi muito bom. Teve pessoas que amaram esse período, quando o pastor Helder esteve aqui. Poderia isso acontecer também. Igrejas subsistem através da contribuição dos irmãos. É uma manifestação da graça divina. E vamos para o verso 8, porque Paulo vai mostrar esse amor pelos Tessalonicenses quando fala: assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Para Paulo, dar a sua vida era uma oferta agradável a Deus. Era algo que ele devia fazer. Para Paulo, o que mais importava não era a vida dele. Era que todo tessalonicense e toda pessoa no mundo rendesse sua vida a Jesus. Esse era o grande desejo de Paulo. E Paulo fala: olha, a minha vida não vale nada. O que interessa é aquilo que eu estou fazendo. Paulo colocou a missão na frente, acima da sua própria vida. E você sabe o que nós fazemos? Nós colocamos a vida à frente da missão. Se eu tiver tempo, eu faço. Paulo fala: eu não ligo para tempo. Eu não ligo para férias. Eu não ligo para nada. Eu ligo para a obra do Senhor. Eu vou. E se eu vou me desfazer e eu vou morrer mais cedo, não me importa. Porque o que eu quero são vidas rendidas aos pés de Jesus. E lembre, para eles, dar a vida não era uma questão simbólica. Era algo literal. Eles poderiam morrer. Nós vemos isso em Atos. Nós vemos em Filipenses. Nós vemos em 2 Timóteo. Sempre houve o risco de dar a vida. Mas para eles, esse entregar, esse dar a vida, era uma manifestação do amor que eles tinham pela igreja. Até que ponto nós estamos dispostos a dar a nossa vida por aqueles que amamos no Senhor e por aqueles que serão chamados pelo Senhor através do esforço que nos dedicamos à obra de Cristo? Eu vou falar hoje à noite sobre apatia. Apatia. E o que os gregos colocavam nos deuses é o que vem a nós nos dias de hoje, essa grande apatia. Mas quando nós temos o amor pelo Senhor e o amor pela obra, nós entendemos que dar a vida não é algo que simplesmente se dá porque a gente não tem outra... Porque é uma maneira assim, simbólica, é algo que nós vamos querer fazer sempre. Dar a vida. E Paulo fazia isso como uma doação voluntária. Verso 9. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho
e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Cristo. Doação voluntária. Trabalhavam para obter o sustento ou recebiam sustento de outras igrejas, mas nunca viveram à custa dos Tessalonicenses. O Evangelho, assim, não é resultado de fonte de lucro. O Evangelho é o resultado da piedade. É o que Paulo vai falar para Timóteo na primeira carta, no capítulo 6. O cuidado com a procura e lucrar com o Evangelho. O que deveria para nós cristãos procurar, se nós temos que procurar alguma coisa, é piedade, um comportamento piedoso. Por isso, queridos, eu quero focar 3 aspectos destes versos que nós lemos hoje. Motivação correta. Você precisa ter a motivação correta para servir ao Senhor. Nós servimos a Deus sem procurar glórias humanas. Ninguém aqui deve servir a Deus pensando em ser mais famoso, reconhecido, receber as chaves da cidade, uma moção de salva de palmas, de aplauso na Câmara dos Vereadores, e que todo mundo veja, e a pessoa vê as chaves da cidade, mostra e fala, não é para mim, é para o Senhor. Se é para o Senhor, você não iria, não, para pegar as chaves da cidade. Você, com muita alegria, você deveria recusar o convite. Mas nós fazemos isso porque nós procuramos a glória do Senhor. Nós vemos, Paulo fala isso, Jesus falou isso. Jesus nem foi procurar glórias humanas. Então, por que nós vamos procurar glórias humanas? Reconhecimento das pessoas, olha que bom que você falou, que palavras tão bonitas você falou. E às vezes queremos ser tão bonitos na hora de falar que esquecemos da essência do Evangelho. Porque queremos ser tão atraentes, tão maravilhosos, tão lindos, que não queremos ofender ninguém, e não ofendendo ninguém, ofendemos a Deus. Porque não falamos para as pessoas da realidade da vida delas e da saída ao pecado que é Jesus. E nós precisamos ter a motivação correta. Nós servimos a Deus para a glória de Deus. E nós servimos aos homens para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. A sua mãe pediu água. Leve essa água para a glória de Deus. Você vai lavar louça? Lave essa louça para a glória de Deus. Você vai fazer café? Faça para a glória de Deus. Você vai lavar o banheiro? Lave o banheiro para a glória de Deus. Você vai atender alguém no seu trabalho? Atenda essa pessoa para a glória de Deus. Vai fazer um pedido? Faça para a glória de Deus. Vai levar uma encomenda? Leve para a glória de Deus. Você vai ser seu dever da escola? Mesmo da matéria que não gosta? Faça para a glória de Deus. Eu tivesse sabido disso quando eu estudava gramática espanhol, quem sabe teria saído melhor. Nunca gostei de gramática. Só de inglês. Gramática de inglês é fácil, por isso que eu gosto. Quer pregar o Evangelho, quer servir a Deus, faça para a glória de Deus. Quer servir na igreja, faça para a glória de Deus. Eu lembro, gente, a igreja tinha uma cortina enorme, a igreja, meu irmão ainda é membro, enorme, enorme. E às vezes nós tínhamos que ir para colocar os avisos, as coisinhas, isso como nós temos o data show. E era grampeado na cortina. Colocar a escada, subir, a secretária da igreja fica lá no fundo, mais para cima, mais para baixo, para a direita. Aí eu falava, direita para quem? Direita para você, direita para mim. Não, na direita para mim, ok. Mais para a esquerda. Ficou torto. Vai de novo. Ah, gente. Mas era gostoso. Eu lembro disso com alegria enorme. Coisinha boba. Mas que para mim era assim, ai, que bom. E eu via aquilo. E eu não falava para ninguém, mas eu olhava, nossa, eu fiz isso. Glória a Deus por isso. Às vezes não, você falava, não, que bom que eu sou, né? O coração do homem é perverso, não tem como. Mas faça tudo para a glória de Deus. Você vem na igreja, venha para a glória de Deus. Isso ajuda a termos atitudes corretas para fazer as coisas.
E por isso nós temos que pensar no altruísmo. Nós temos que servir a Deus não pelos recursos que podemos obter. Não há lucro em servir a Deus. A gente não pode procurar lucro em servir a Deus. Você lembra quando você fazia uma coisa na igreja e você nunca perguntava o quanto que eu vou ganhar? Você lembra disso? Quem lembra? Tem mais um aí, maioria de cabelo branco, né, que lembra. Ou pintou cabelo, né? Tem quem lembra. Que a pessoa ia e botava do seu bolso. Não, a igreja pode. Não, a igreja nada. Eu vou fazer. Eu vou. Sabe por quê? Porque havia um amor profundo. Isso se manifestava no dar. Sabe qual é o problema? O problema é que hoje nós estamos nos acostumando em que alguém deve nos manter. E por isso que quando há algum problema na sociedade, quem é o primeiro culpado? Quem? Quando existe algum problema na sociedade, qual a primeira instituição que é culpada? O Estado. O Estado. O Estado deveria, sabe por quê? Porque ninguém quer assumir a sua responsabilidade. Não estou dizendo que o Estado é inocente, entenda isso. Mas ninguém olha para si mesmo. O que está acontecendo no nosso bairro que nós podemos contribuir? Nós pensamos o que o Estado deve fazer. Nós estamos nos tornando dependentes do Estado. E isso nós trazemos para a igreja. Se o Estado deve me manter, a igreja, por outro lado, também. E a pessoa começa a ver dízimo como imposto. E não é. Igreja não é Estado, dízimo não é imposto. E quando nós pensamos no amor profundo, nós pensamos que dar do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida, por causa do reino de Deus, é o que deveria nos mover, não para nos sentirmos melhor, não é para que nós possamos nos sentir melhores, porque também isso seria um problema também. Eu vou servir a Deus para me sentir feliz. Não. Nós servimos a Deus para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Nós temos que morrer a nós mesmos. E aí nós temos que evitar essas perguntas. Em que isso me serve? Isso vai me abençoar? De que maneira? Como eu posso tirar proveito disso? Posso botar no currículo? Não. Quando servimos, nos esvaziamos por amor aos outros, para que eles recebam o que Deus nos deu. Por isso, nós servimos a Deus sem esperar a recompensa ou bênção. Sabe disso? Você não pode servir a Deus esperando uma bênção. Sabe por quê? Porque você já foi abençoado. Você já foi. Por isso que nós damos de graça. Porque já Deus nos deu tudo em Cristo. Nós temos que sair dessa cabeça de querer receber para dar. Nós já temos recebido. Nós precisamos dar. E por isso a última questão é o amor profundo. Por isso é que dar a vida para nós não deveria ser um problema. Porque veja o que Jesus falou em João capítulo 15. Vamos para João capítulo 15. João 15, versos 12 até o 14. João 15, 12 até o 14. Jesus fala, o meu mandamento é este. Amai-vos uns aos outros. Como? Assim como? Fácil. Fácil, né? Fácil. O patamar agora é quem? É Cristo, pois. Fácil, né? Vamos amar como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou? Com amor eterno, incondicional. Não esperou nada de nós. Ele se deu, mesmo sendo nossos inimigos. Para que Ele, dentre todas as nações, tribos e povos, línguas, Ele escolhesse um povo para si. É isso. Fácil, né? Só na graça do Senhor, no poder do Espírito. Verso 13.
Veja como Jesus bota isso na prática. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Sabe o que Jesus está dizendo? O exemplo agora eu vou dar. Vocês são meus amigos, eu vou dar a vida por vocês. Então, quer amar os outros como eu vos amei? Vocês vão ter que dar a vida pelos outros. Isso é amor. Esse é o amor cristão, na prática. Esse é o amor profundo. Amor é dar, é entrega, é doação. Por isso que ninguém ama para ser feliz. Entenda isso. Até para o casamento isso vale. Ninguém ama para ser feliz. Nós amamos porque nós fomos amados por Deus. E nós derramamos esse amor aos outros. Por isso nós devemos servir a Deus com amor profundo, o que nos levará a amar o próximo com essa mesma medida de amor. Se nós amamos a Deus, nós vamos amar o próximo com amor profundo. Mas se eu não amo a Deus com amor profundo, eu não vou conseguir amar o próximo. Não vou. Nem querendo. Porque o padrão do amor é Deus. E se Ele me ama, e eu sei que Ele me ama, na medida desse amor que foi derramado na minha vida pelo Espírito, como fala Romanos capítulo 5, eu vou amar o outro. Então veja o problema de não amar o outro. Se você não ama o outro, você pode se questionar se o amor de Deus foi derramado na sua vida. E se o amor de Deus não foi derramado na sua vida, questione-se se você é convertido. Por isso que Paulo fala que o fim da lei é amar o próximo. Por quê? Porque para amar o próximo, eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus. Que na aula de doutrina estou ouvindo 2 vezes, né? Quem teve na aula de doutrina hoje. As repetições são boas, como Pedro fala. Por isso, queridos, nós temos que aprender a ter um amor profundo que me leve a fazer as coisas voluntariamente. Porque muitas vezes valerá a pena um esforço voluntário da nossa própria contribuição. Como eu falei, é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia, sabe o que quer dizer? O princípio da mordomia quer dizer, nós batistas, que tudo pertence a quem? A Deus. Tudo, a criação pertence ao Senhor. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. O mordomo da criação, quem é? Quem é o mordomo da criação? Quem? Nós? Você? Eu? O princípio da mordomia me fala que tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu desejo, pertence ao Senhor. Isso envolve toda a minha vida. E a maneira de demonstrar isso é através da minha contribuição financeira. Esse é o princípio da mordomia em termos de contribuição. Mas se nós abrangemos a contribuição, isso também envolve meu compromisso voluntário a servir. E ali onde eu entro, a necessidade de pessoas que se consagrem a uma vida ministerial para servir a Deus até os confins da terra. Porque nós também temos uma carência de pessoas que se disponham a sair das suas casas para pregar o Evangelho. E aqui eu volto a falar para os pais, como eu falei semana passada. Os nossos filhos não são nossos. Por mais que a gente queira, por mais que a gente goste, por mais que a gente ame, eles não nos pertencem. E se um dos nossos filhos quer servir ao Senhor, fora do aconchego do lar, o que nós devemos fazer é estimular esse ser a que ele atinja esse objetivo. Mesmo que isso o leve para fora das fronteiras do nosso país. Mas eu quero que ele faça faculdade, eu quero... Por quê? É por uma questão sua, para que ninguém fale mal. O seu filho é o quê? Missionário, não tem outra coisa.
Ele não estudou outra coisa, coitado. O problema não é ele, às vezes o problema somos nós. Eu quero que meus filhos façam faculdade, eu quero. Sério, eu quero. Por quê? Amplitude de mente, ajuda a ver outras coisas, conhecem outras realidades, conseguem dialogar com algumas pessoas em ambientes diferentes. E também porque foi o que o papai fez, né? Eu, no caso, né? Deu certo, assim, pela graça do Senhor. Deu certo, só Deus sabe, né? No final da história que eu saberei. Mas, se no percurso da caminhada Deus mudar a história deles e eles decidirem abrir mão de tudo para servir a Cristo, eu vou ter que aceitar. Eu vou fazer o quê? E você? Você acha que porque eu sou pastor sou obrigado a fazer isso? Não. E você? Se seus filhos fizerem isso? E se seus filhos quiserem servir a Deus a tempo integral, você vai falar o quê? Você vai querer desanimá-los? Ou você vai incentivá-los? Isso é dar. Isso também é mordomia. E se você quiser, agora vamos, você é adulto, você é despertado, você fala assim, nossa, eu estou perdendo meu tempo. Eu deveria servir a Deus. Você vai fazer o quê? Você vai continuar vivendo nos seus impérios e propostas? Você vai continuar andando nos seus caminhos, querendo construir a sua vida? Você nunca consultou Deus se realmente é isso que Deus quer para a sua vida? Servir a Deus é a coisa mais maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ter um bom trabalho antes de eu vir para o Brasil pela segunda vez, em 2012. Eu recebi uma proposta, usando o termo do poderoso chefão, irrecusável. Boa, financeiramente excelente. Eu recusei. Porque eu sabia que o meu chamado de Deus era vir para o Brasil. Não me arrependo. Porque a glória de Cristo é maior. Muito maior. Mas isso vale para todos. Isso vale para todos. Até que ponto você está amarrado? Você poderia não servir a Deus a tempo integral, com isso eu encerro. Mas você consome tanto tempo da sua vida em tantas coisas, que o tempo de servir a Deus é a sobra do seu tempo. Entenda, somos mordomos, aprenda de Paulo, não é a sobra que nos damos, é a sua vida por inteiro. Deus poderia chamar você a ser empresário, a ser um empregado, a ir na faculdade, não tem problema não também. Mas a questão é, Deus colocou você ali com um propósito, não para engrandecer o seu nome, mas para engrandecer o nome dele. E você deve honrar a Deus o tempo todo e ser um embaixador de Cristo, não somente no bom comportamento, as suas palavras. Também você deve proclamar Cristo. Não importa onde você estiver, proclame Jesus, sem medo. Sejam sem vergonha, no bom sentido. Nós proclamamos Cristo sem vergonha, porque nós não temos de que nos envergonhar do Evangelho. Não se envergonhe. Ame. Com boas intenções, com amor profundo, Deus é glorificado.